assunto de hoje é a campanha Dezembro Vermelho, que é uma campanha de conscientização nacional que visa alertar sobre a prevenção e o tratamento do HIV, AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A campanha também é uma oportunidade para combater o preconceito e a discriminação contra as pessoas que convivem com o HIV. E para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a infectologista Thalita Antunes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, que tem justamente esse selo da prestação de serviço. É importante a gente levar essa informação ao nosso telespectador. É uma consulta de quinta-feira aqui dentro da nossa TV Antena 10. Lembrando a você que o nosso número está na tela. E diante de qualquer dúvida, estamos com uma especialista e a gente tira essa dúvida aqui na hora. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez para falar de um assunto que é muito oportuno, né? O dezembro vem com essa característica do vermelho para justamente alertar com relação às ISTs, que para muita gente é até desconhecido, infelizmente ainda, não é isso? Bom dia. Bom dia, exatamente. O dezembro vermelho ele vem em alusão a todas as ISTs. E principalmente ao HIV, porque ainda é uma doença endêmica e que ainda causa muitos prejuízos na sociedade, muita morbidade, muita mortalidade. Mas há de se destacar também as outras ISTs, como por exemplo a sífilis, outras ISTs mais fáceis de tratamento, gonorreia, também são relevantes e precisam ser lembradas. É isso mesmo. Com relação ao HIV, muita gente tem dúvidas, né? O que acontece realmente com o organismo da gente diante dessa infecção? Então, o HIV ele é uma doença de alta proliferação rápida no corpo e que causa problema na imunidade do paciente, né? Ele prejudica as células imunitárias. Então, o paciente que está com a doença que não está sendo tratado, ele vai ter mais chance de adquirir outras doenças. E as outras doenças vão se tornar um simples resfriado, pode se tornar uma pneumonia com muita facilidade nesse tipo de paciente, já que a imunidade dele é muito mais baixa do que outro paciente. É sempre importante dizer, principalmente no meio de comunicação, que existe uma diferença entre HIV e AIDS. Isso, exatamente. O HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida. Existe o que a gente chama de paciente portador do vírus do HIV. É aquele paciente que tem o vírus, mas ele está bem acompanhado, está tomando remédio, está tratado, ele não tem nenhuma infecção oportunista. Então, esse paciente é portador do vírus. Quando a gente chama que o paciente está com AIDS, é aquele paciente que tem o vírus do HIV e que tem uma doença oportunista, que tem alguma doença sobreposta que aumenta o risco de mortalidade desse paciente. Ou seja, o paciente com AIDS é aquele paciente mais grave, aquele que a gente sempre pensa na memória, é bem debilitado, magrelo. Esse é o paciente com AIDS. O paciente com HIV é o paciente bem tratado, é o paciente que está estável e que vai ter uma longevidade muito grande. Para quem está vivendo aqui normalmente e está com HIV ou já está com AIDS, existem sintomas ou não é bem assim? Então, os sintomas, assim, no princípio, eles são muito inespecíficos, né? A infecção do HIV, a gente divide em a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, ela lembra muito um quadro gripal. E então, é muito difícil você chegar no diagnóstico do HIV nesse período, que é logo quando o paciente tem um contágio. E a fase crônica, que geralmente é onde acontece a maioria dos diagnósticos, é quando cerca de 1 mês, 2 meses depois, e o paciente vai ser diagnosticado ou porque fez um teste aleatório, por algum motivo específico, ou porque já apresenta algum sintoma, né? A perda de peso, diarreia, gripes várias vezes ao ano, são todos sinais de que esse paciente pode ter a doença e que deve ser mais investigado. É importante a gente falar a respeito de alguns termos, não é isso? Existe prevenção, mas também existe a PrEP, não é isso? Exatamente. A PrEP ela é o tratamento preventivo para pessoas que são chamadas pessoas de risco, pessoas de exposição maior ao vírus do HIV, que têm relações sexuais desprotegidas com frequência. E aí o governo dispõe desse tipo de tratamento que é para evitar que esse tipo de pessoa que tem uma exposição de risco maior desenvolva a doença. Ele vai tomar uma medicação, mas ele não vai tomar a medicação
sabendo que ele tem HIV. Ele vai tomar a medicação para prevenir dele desenvolver o HIV. Também tem uma medicação para quem já tem, não é isso? Tem a medicação, tem a medicação para os pacientes que estão com HIV. Existem vários tipos de medicamento que vão ser prescritos baseado no quadro clínico do paciente, baseado nos exames laboratoriais desse paciente. A gente também tem a PEP, que é o tratamento pós-exposição, uma exposição de risco ou um acidente pérfuro-cortante, que é aqueles que geralmente acontecem no trabalho. Aí se usa a PEP, que é também um tratamento de 30 dias, e depois desse tratamento se repete o exame para ver se a pessoa pegou HIV ou não. A PEP tem uma eficácia muito boa. Hoje ela tem mais de 99% de eficácia na prevenção do desenvolvimento do HIV na pessoa que sofreu um acidente ou na pessoa que teve uma relação sexual de risco ocasional, né? Doutora, é muito importante a gente estar falando aqui a respeito da testagem. Para muita gente esse universo é assustador e por vezes procurar uma testagem gera um conflito muito grande interno. A gente precisa estar aqui dizendo que existe essa testagem e uma testagem que também é gratuita. Exatamente. A testagem para HIV, a gente recomenda que seja feita, que todas as pessoas façam pelo menos uma vez ao ano. Ela é uma doença de um início muito insidioso, um início muito silencioso. Então, nos primeiros anos de vida, o paciente praticamente não vai saber que tem a doença. E se ele e às vezes ele vai só descobrir quando já está num quadro muito grave, muito avançado. E se ele tivesse testado e descoberto antes, ele poderia ter sido tratado adequadamente e não teria tido essa evolução desfavorável. O teste ele é disponível em todas as unidades básicas de saúde. Também tem o CTA, que é o Centro de Testagem Anônima, que é o lugar mais discreto para você fazer o teste, porque você vai lá, só faz o teste, não é identificado nem nada, e se o teste der positivo, eles vão te orientar a procurar o atendimento médico adequado. Maravilha, é importante você de casa ter esse tipo de conhecimento. Faça a testagem anualmente. Essa campanha ela vem para lembrar. E interessante ela vir justamente nesse final do ano, né, dezembro. Dá tempo correr e fazer essa testagem. Exatamente. A testagem do HIV é muito importante. Ainda é uma doença extremamente disseminada. E as pessoas acham que não pode ter, que é uma doença relacionada somente aos pacientes homossexuais, mas não. Acredite, a população masculina e a população acima dos 40, 50 anos é uma população que tem muito caso de HIV e geralmente são heterossexuais. Então, o HIV não escolhe quem é que vai pegar, quem é que ele vai pegar. Por isso que é orientado que todo mundo teste. Importante também, doutora, para finalizar, quem tem o vírus pode ter uma vida longa e saudável? Com certeza, a gente tem vários casos de pessoas que têm o vírus de HIV há 15, 20 anos e vivem muito bem. O importante é você tomar a medicação adequadamente, ter o acompanhamento médico para ir controlando os efeitos adversos e acompanhando a doença a longo prazo. Não é só tomar o remédio, o paciente precisa ser acompanhado pelo especialista e esse paciente vai ter uma vida muito longa e tranquila. Maravilha. Doutora, muito obrigada por esse momento. É muito oportuno, importante. Hoje a nossa TV Antena 10 está completando 36 anos e tem essa marca, né, de prestar um serviço, uma informação ao nosso telespectador. É nossa missão. Eu fico muito grata pela senhora ter vindo aqui ao nosso estúdio conversar com o nosso público. É sempre bem-vinda a retornar. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje.